And now I'm going to speak in Portuguese. Eu queria, então, convidar os colegas aqui, professores aí titulares da FACOM, da Faculdade de Comunicação, Marcos Palácios, e o professor também do ISC, né, do Programa de Pós-Graduação, professor aposentado do ISC, agora trabalhando projetos com a Fiocruz, professor Maurício Barreto. São dois professores muito conhecidos e muito experientes. Eu pediria aos colegas que trouxessem cadeiras aqui para os colegas sentarem aqui, para ficar mais visível para todo mundo. 2 cadeiras ou 3. Então, a discussão que a gente vai ter agora aqui também está sendo transmitida para a rede. Tá? Tudo que a gente está fazendo aqui está no YouTube. Então, eu anunciei essa discussão não somente aqui na UFBA, mas fora da UFBA. Então, tem pessoas conectadas em outros estados aqui do país. E a ideia dessa discussão é a seguinte. Agora a gente sai de uma área não técnica, mas mais, digamos assim, eu poderia falar de política acadêmica ou política em geral, relativa à prática da pesquisa da universidade, os desafios que essa prática traz hoje. Eu fiz um pequeno texto para motivar o painel, eu não sei se vocês todos leram, mas basicamente aqui muitos de vocês são muito novos, mas que vivenciou a universidade aí na década de 80, 70. Bom, eu era estudante na época, mas a pesquisa não era uma coisa tão bem instituída ainda, né? Isso passou por um processo, né, que foi muito intensificado com a criação da pós-graduação, a ampliação desse sistema de pós-graduação dos anos 80, 90 até aqui, e muitos processos aí de amadurecimento aconteceram nesse caminho. A gente chegou, eu acho que hoje, num momento de mais maturidade do processo, e esse momento de maturidade, ele também passa por muitos conflitos, que os mecanismos de acompanhamento, de incentivo, que motivaram o surgimento de todos esses sistemas de investigação científica dentro da universidade. No caso da universidade, junto com a atividade de docência, né, a gente faz as duas coisas. Esses processos eles foram sendo aperfeiçoados, mas eles se esgotaram também em algum momento. E também, principalmente, talvez até pela mudança dos paradigmas, né? A gente está na era hoje da informação plena, disponível. Tudo isso coloca em xeque mecanismos e modelos anteriores que passam a ser agora questionados. Então, a gente tem várias coisas sendo no debate. Vocês já devem ter ouvido falar de financiamento da pesquisa, né? Essa pesquisa não é uma coisa que se faz sem financiamento, então é um problema. Tem a questão dos objetivos, né? Quer dizer, para que e para quem e por que se faz investigação científica, e também os mecanismos de avaliação. Então, uma palavra da moda é o produtivismo acadêmico, e todos sabem, né? A gente todos conhecem o modelo Qualis, que foi criado pela CAPES para acompanhar e validar a qualidade do que se faz, digamos assim, né? Então, é um modelo que se tornou cada vez mais quantitativo, e com o passar do tempo, quer dizer, esse Qualis, ele perdeu um pouco, talvez, o sentido. Hoje, a própria academia, em geral, questiona muito as sociedades científicas. Eu acho que vocês conhecem o manifesto da SBPC, mas não só a SBPC, outras associações científicas. A Sociedade Brasileira de Computação, por exemplo, que eu faço parte, sou da diretoria, se manifestou também com a carta enviada para os órgãos de fomento, de pesquisa. E a própria CAPES, nos seus processos de avaliação, já acena para mudanças. O último processo, por exemplo, teve esse tipo de discussão. Eu participei desse último APCN na CAPES, e lá já se discutia, já se avaliava, levando em conta certas mudanças, digamos assim, para um mundo mais qualitativo. Então, o Marcos Palácios, ele fez uma mensagem há pouco tempo atrás, cerca de um mês, sobre esse assunto, e que eu fiz uma resposta, e o Maurício também fez. E aí eu senti que é um assunto que a gente discute muito pouco ainda na universidade. Apesar do assunto ser tão importante, ser tão emergente
ainda é muito pouco discutido, e a gente termina fazendo pesquisa e fazendo as coisas sem essa autocrítica do que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Então, acho que, como celebração aí do aniversário de 23 anos de um laboratório de pesquisa, né, a gente tem que estar o tempo todo se repensando e fazendo essa autocrítica, se o que a gente está fazendo realmente tem relevância, para que serve e para onde é que a gente quer ir. Portanto, eu convidaria os dois aí, começando, bom, pela Maurício, com essa apresentação. Então, Maurício. Fiz uma longa apresentação para contextualizar. Você quer conectar o seu laptop? Quer subir? Vamos subir. Tem aqui. Primeiro, agradecer a Macedo por a oportunidade de vir aqui discutir essas questões. Evidentemente, a ideia não é fazer apresentações formais, mas, na medida do possível, né, refletir alguns pontos que são importantes, né, e que toquem todos nós, né, que somos acadêmicos, estamos dentro das universidades públicas brasileiras, né, tem alguns aqui internacionais, mas dominantemente brasileiros, e que nos preocupa o nosso papel, né, como produtores de conhecimento, como parte, né, de um sistema complexo, que é o sistema de ciência e tecnologia do país, né? Então, queira ou não queira, nós somos parte de uma coisa grande, né, mesmo quem tome consciência disso ou não, né? E aí o que é que isso implica, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E as dificuldades para cumprir esse papel, né? Então, eu vou falar aqui algumas ideias gerais sobre, baseado, claro, em reflexões genéricas, né? E Marcos vai falar mais sobre a questão do Open Access e depois a gente debate um pouco. Eu não quero falar numa 15 minutos, né? Bem, repare, a primeira coisa é que o Brasil tem uma produção científica, né? Nos últimos anos a gente tem aumentado a nossa produção científica, né? De um modo geral, a estrutura científica nacional cresceu, as universidades, né, com todas as dificuldades, teve um momento mais virtuoso de desenvolvimento, né, com maiores investimentos, maiores aumento da capacidade, né, científica e dos investimentos para a pesquisa, especificamente, né? Então, esse foi um momento importante que se caracterizou por o Brasil crescer sua produção, se destacar mais no cenário internacional, né? E hoje a gente está aí entre o 13º e o 14º, né, produtores de conhecimento no mundo, né? Mas mesmo assim, quer dizer, nossa produção científica, por mais que a gente faça esforço, quer dizer, colocando aqui, chamando produção científica, na verdade, a quantidade de artigos publicados, né? Porque não tem forma de se medir a produção abstratamente, né? E os cienciometristas têm usado a produção de artigos como uma ideia aproximada disso. Quer dizer, a gente produz aí em torno de 2% da produção científica mundial, né? Então, por mais que a gente faça esforço, né, é lógico que nossa produção vai ser sempre uma fração pequena da produção universal, né? Então, uma coisa importante é como a gente vai participar desse esforço universal, né? Quer dizer, nós nunca vamos ser autônomos, né? Mas outra questão é como usar o melhor possível essa produção que, por mais que se faça, sempre vai ser limitada, né? E o que é que nós podemos fazer para usar melhor, né, esse esforço, né, que como nós juntos, né, somos parte dessa comunidade científica nacional e como o nosso esforço pode ser melhor focado para, evidentemente, trazer contribuições para a solução de problemas concretos que a sociedade brasileira tenha, né? Então, esse é um dilema sempre no mundo científico, né, que a gente vai ter, essa coisa entre o universalismo da ciência e a capacidade de resolver problemas concretos locais, né? Onde é que nós nos situamos nesse patamar? E isso é uma discussão, né, central na prática científica, né? O quanto nós somos universais e quanto nós somos locais, né? Eu tenho capacidade de resolver problemas concretos locais.
Mas tem uma série de forças, né, que atuam aí nesse processo, né, que eu gostaria de comentar. Evidentemente, são comentários genéricos, eu não quero aqui, né, para estimular o debate, né. Repare, um ponto que eu gostaria é a ciência como um processo de criação, né? Não há dúvida nenhuma que a ciência é um processo de criação. Aquele que faz ou que se dedica à carreira científica, né, ele não precisa ser nenhum gênio, nenhuma, né, extraordinário. Pessoas normais podem se dedicar à pesquisa científica, mas, por natureza, ela tem um elemento criador. Ele tem que ter um esforço, né, de trazer coisas diferentes, de trazer uma certa originalidade no seu processo, né, de produção, né, de um pouco de diferenciação nesse processo, encontrar caminhos, né, que levem à superação de problemas que existem. E, evidentemente, essa questão, quer dizer, como você ser criador numa estrutura extremamente conservadora e burocrática como são nossas universidades, né? Esse é o primeiro desafio que eu coloco, né? Quer dizer, esse certo conflito, né, entre o processo de criar e o processo de se agimentar dentro do processo, né, e das estruturas burocráticas da universidade. Então, a ciência, de uma forma, é um empreendimento. Quer dizer, as pessoas que se dedicam têm que tomar isso como seu empreendimento, mas, por seu lado, ele é parte de uma estrutura maior, que é uma estrutura gerencial, burocrática, administrativa, que são as universidades, né? E nossas universidades, quer dizer, diferente, porque eu sempre digo, quer dizer, tem universidades e universidades, né? Toda universidade tem o objetivo de ensinar pessoas, né? Esse é o objetivo fundamental das universidades, é transmitir conhecimento. Mas a organização, quanto estrutura, é muito diferente, né? Em diferentes partes do mundo, a universidade se organiza de formas extremamente diferentes, né? E aqui a gente optou por um modelo, né, de universidade que tem seu lado interessante, mas tem também suas forças de contenção, suas forças né, que dificultam bastante o processo criativo, né? O sistema de financiamento, né, a irregularidade desse sistema, né, nós tivemos, como a gente comentou no início, um período mais relaxado, né, de acesso a financiamentos, né, e, né, a partir de 2015 você tem um corte drástico nesse processo, né, que vai causar imensas consequências, né, e que, se não for revertido em algum tempo, isso vai causar danos irreversíveis, né, naquilo que foi acumulado pelo sistema de ciência e tecnologia, né? E temos todo um sistema de regulação, né, que em algumas áreas é muito crítico. Por exemplo, eu sou de uma área que é a ciência da saúde, né, apesar de eu trabalhar mas meus colegas que trabalham em áreas mais básicas, né, e que dependem de uma série de reagentes, de compras no exterior e tal, quer dizer, eles vivem sobre uma imensa pressão, né, e um imenso sistema de regulação, né, que é uma regulação dificultadora, né? Ela é dificultadora imensamente, né, de você executar a atividade científica, né? Quem quiser comprar alguma coisa fora do país, você imagine a burocracia que é, né? E certos produtos que são controlados pela Anvisa, são controlados pelos sistemas de controle fiscal e outros sistemas, né, que têm e dificultam bastante, né, a produção científica brasileira. E na minha visão, né, esse conjunto de processos de constrangimento é o que tem dificultado bastante, né, e tem feito com que a pesquisa aqui no Brasil, ele não tenha, mesmo no período virtuoso de financiamento, no período em que houve financiamento, quer dizer, o crescimento dela foi aquém daquele potencial que tinha na comunidade científica, né? Eu tenho um gráfico, uma tabela aqui, né? Isso é só para a área do campo da saúde, da pesquisa na área de saúde, também medida em termos de artigos científicos. Para você ter ideia, entre 2009 e 2016, quer dizer, 2015 começa a crise de financiamento, né? Mas 2009 até 2015 nós temos um razoável período positivo de financiamento.
a produção científica nessa área, né, se pega os países do BRICS, né, ele cresceu 220% na China, cresceu 190% na Índia, cresceu 258% na União Soviética, na Rússia, né, hoje, desculpe, 187% na África do Sul e apenas 138% aqui no Brasil, né? Então, há algum problema, eu acho, na nossa, né, estrutura que está um pouco derrubando e drenando a capacidade criativa, né? Quer dizer, é porque o pesquisador brasileiro é menos criativo, é menos capaz, não tem nenhum indicador objetivo disso, né? Eu acho que são um conjunto de dificuldades que nós nos impusemos, né, que realmente dificultam a produção científica, né? Uma outra questão para se discutir também nesse que eu acho que Marcos vai entrar mais, é a questão da forma que nós imbuímos a ideia do mérito científico, né? Que aqui no Brasil há um processo de avaliação nosso científico, ele se dá a nível individual, né? Quando você aplica para um projeto, você é avaliado, ou a nível das famosas bolsas de produtividade do CNPq, ou a nível dos programas de pós-graduação, né, pelo sistema CAPES, que avalia, né? E esse sistema é muito baseado na chamada produção científica, né, que basicamente, apesar do esforço, né, que está se fazendo de colocar elementos qualitativos, outros elementos, quer dizer, é basicamente um sistema em termos da quantidade de artigos publicados, né, que o indivíduo tem. Enquanto isso, claro, não existe, se você não publica nada, você não é cientista, né, você não é pesquisador. Se você não fez uma poesia, você não é poeta, né? Agora, você pode fazer 100 poesias e ser péssimo poeta, né? Você pode publicar 100 artigos e não sei lá, grandes coisas, né? E tal. Mas, então, há um elemento aí, ou a utilidade disso, quer dizer, qual a utilidade desse processo de produzir? Quais são as consequências, os efeitos disso? A gente se despreocupou muito disso, né? O processo todo de avaliação, ele levou a uma numerologia, né, muito grande, né? E isso eu acho que degenerou um pouco o nosso sistema e a nossa capacidade de julgamento crítico, né, dentro dos nossos e entre nossos pares, né, o que era em si, né, importante no fazer científico, né? Se é produzir mais artigos ou se é produzir, né, solução de problemas, ou se é produzir novas teorias, ou se é enfim, quer dizer, qual é o objetivo desse, o que move, o que inspira todo esse esforço e todo esse processo, né, que milhares de pessoas estão envolvidas, né, do labor científico. Então, eu acho que esse é uma coisa, uma certa deformação, né, que houve no nosso sistema, que eu acho que precisa de correções urgentes, né, e no sentido de reconfigurar o sentido, né, do objetivo do fazer e da atividade científica em si, né? O próprio sistema nosso, há uma coisa que talvez quem é mais jovem nem perceba isso, né? Mas esse sistema de avaliação, ele trouxe, a meu ver, um outro problema, que é o seguinte: ele colocou todo o sistema de pós-graduação como se fosse o dominante, não a pesquisa, né? Se vocês verem, a universidade, ela se ardimentou em torno da pós-graduação, como se a pós-graduação fosse conduzir a pesquisa, né? Quer dizer, eu acho isso um imenso erro estratégico, né? Se isso funcionou até um certo momento, isso tem que ser profundamente rediscutido, né? Quer dizer, a investigação científica, na investigação científica é que você treina pessoas, né? No processo de criação, você treina pessoas. E não o inverso, né? O treinamento como sendo o condutor do processo de desenvolvimento científico. E isso trouxe também, é um fator de anomalia, né? Que tem, a meu ver, inibido, né? E tirado, né, uma certa energia e capacidade do nosso sistema de ciência e tecnologia, né?
Outra questão é todo esse processo burocrático de relações e de regulações, né, tem desvirtuado um pouco toda a questão da internacionalização do conhecimento, né? Quer dizer, se fala muito em internacionalização do conhecimento, mas se a gente for ver o que é internacionalização e como as pessoas percebem internacionalização na nossa comunidade, são coisas muito diversas, né? Quer dizer, para uns, internacionalização é os alunos de pós-graduação e fazer um sanduíche lá fora, né? Outro é vir algum professor aqui de vez em quando, passar por aqui e dar umas aulas e fazer uns seminários e tal, né? Então, o que é essa internacionalização, né? Então, se gasta muita energia nesse processo, né? Sem ter clareza, né? O que seja e talvez por falta de projetos claros nacionais, né? De definir estrategicamente o que seja esse passo seguinte, que é você, né, claro que é importante e central na atividade científica, né, você conversar, você transitar, né, de uma maneira mais universal, vis-à-vis que esse conhecimento é universal. Então, eu acho que esse é um ponto também de reflexão para a gente, né? Quer dizer, o que é esse universalismo, né, ou esse processo de internacionalização, né, que gastou muita energia em alguns momentos. Quer dizer, nós tivemos recentemente o programa de Ciências Sem Fronteiras, né, que foi uma grande quantidade de recursos nacionais que foram investidos e tal. E eu não sei bem, né, até tenho minhas dúvidas, né, da eficiência de programas desse tipo, feitos dessa forma, né, que isso seja internacionalização, né? É lógico que é ótimo qualquer uma pessoa ir para o exterior e passar um tempo no exterior, isso é fantástico, é bom, né, para o indivíduo. Agora, se você vê isso dentro de um processo e de uma política, né, em que grandes quantidades de recursos são investidos nesse processo, eu acho que isso precisava ser melhor trabalhado, né, esse conceito de internacionalização. Bem, tudo isso, evidentemente, está num contexto, né, que a gente de cortes científicos atuais, né, de cortes e de redução dos orçamentos públicos, né, para pesquisa. Como o Brasil depende fundamentalmente, quer dizer, os nossos investimentos de investigação são dominantemente de investimentos públicos, né? Quer dizer, esses cortes orçamentários são extremamente danosos, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, isso vem acompanhado por corte nas universidades públicas, né, gerais, na estrutura das universidades. Então, isso está gerando realmente uma situação, né, de extrema dificuldade, né, que, claro, vai agravar esse quadro, né, se isso não for revertido em pouco tempo, né? Então, esse é um aspecto, claro, para a gente estar na cabeça de todo mundo, né, coisa. E, por fim, eu queria comentar, né, a questão da publicação científica, né? Claro que é central na atividade científica, não há pesquisador que não publique, né? Marcos vai desenvolver isso, né? Mas a publicação é central, né? Claro que através da publicação você pode conhecer, né, o que o outro está fazendo, né? O elemento de comunicação, né, em ciência é ainda um documento escrito, né, e um documento colocado de alguma forma acessível para os outros, né? Quer dizer, que um possa ler o trabalho dos outros e nisso o processo de crítica e recriação científica vai acontecendo, né? Então, o processo de publicação, desde a fundação da ciência, isso é importante, né? Quer dizer, a ideia de você publicar e da forma escrita a seu experimento ou os resultados da sua pesquisa, isso é parte da prática científica desde, né, o início que a ciência se organiza como tal. Mas, claro, isso tem evoluído, né, rapidamente, entrando na época da internet, né? Os acessos, né, não deixam de ser em papel, né, e passam a ser via, né, web, via tal, em processos totalmente diferentes do tradicional em papel.
né? Isso muda, né, toda a concepção do que é o artigo científico, né? E nós estamos vivendo esse processo hoje da transformação do artigo científico, né, em como ele era, né, de forma original, né? Quer dizer, é necessário ter o artigo científico. Agora, como é que você coloca o seu artigo ao público, né? Como é que você abre esse artigo ao público? Isso é uma discussão, né, que eu acho que a gente precisa fazer, né? Porque nós estamos passando por uma fase intensa de transformação, né? Apesar de que, né, eu só queria aqui chamar a atenção, que foi o debate que Macedo comentou, que foi uma troca de e-mails, né, naquela rede da UFBA, né, que a editoria científica, né, ele passou a ser um imenso negócio, né, e esse é um outro problema, né, que nós, pesquisadores, temos que estar atentos, né, virou um imenso negócio, né. Quer dizer, as grandes revistas, Science, Nature, Lancet, né, as High Impact Journals e tal, eles, na verdade, são proprietárias, né, lucram imensamente com o nosso trabalho, né, então, é uma das atividades mais lucrativas do mundo, né, editoria científica, para você ter ideia. Quer dizer, o rendimento de capital, né, das grandes editoras científicas é da ordem de 35%, 30-35%. Né? Quer dizer, nem mina de ouro dá tanto, entendeu, em termos de coisa, né? Uma indústria básica, ele vai render aí menos 5%, entre 5% e 10%, né? É o comum de uma atividade industrial, né, de grande porte, né? A indústria de editoria chega a ser 30%, 35%, 37%, né, como é o CIVE, por exemplo. Então, essa é uma questão, né? Quer dizer, que eles estão realmente sugando, né, quer dizer, aí usa o termo da mais-valia, né, é a mais-valia de nós, pesquisadores, né, que estão sendo sugados, né, transferido para o lucro desses grandes investidores, né. Atualmente começa a ter uma discussão sobre toda a ideia do open access, né. É lógico que as próprias empresas estão participando disso para encontrar, né, suas formas de manter seus lucros, né? Então, eu não sei como é que vai ser no futuro, né, esse processo, mas hoje, por essa questão e por questão da democratização do conhecimento científico, né, quer dizer, está cada vez mais a ideia de que a produção científica, os dados científicos, né, eles precisam ser mais abertos, né? Eles precisam ser mais compartilhados, né, entre pesquisadores, né, no sentido de que eles são, em grande parte, investimentos públicos, né, e que têm que se transformar, portanto, em propriedades públicas, né? Então, esse é um debate recente, né, que adiciona, né, a esse contexto do processo de produção científica, né, e dos quais nós não podemos deixar de participar, né? Quer dizer, vocês aqui são usuários do portal da CAPES, né? Quem faz pós-graduação e mesmo graduação nas universidades, hoje é comum nós usarmos o portal da CAPES, né? Para você ter uma ideia, esse portal da CAPES custa, né, em torno de 70 a 100 milhões de dólares anuais, né, para nós termos acesso. Quer dizer, era recursos que podiam estar sendo investidos na atividade científica, né, de outra forma, né? Perguntaria, por que não está investindo em outra, né? Claro que é importante a gente ter acesso a esses jornais, mas para nos dar acesso, né, eles cobram, né, a exorbitante soma de 70 a 100 milhões de dólares no seu conjunto, né, para o portal, em geral, se tornar acessível para nós outros aqui nas universidades públicas brasileiras. Então, essas são questões, né, que a comunidade científica se confronta, né, e que, evidentemente, é parte de um grande debate, né, sobre o próprio futuro da ciência, da prática científica, né, e o como fazer, né, a ciência dentro das universidades, né. Então, eu gostaria, só como estimulação, isso eu tentei algumas questões, cimentizar algumas questões, e no debate né, a gente pode continuar. Eu passo aí para Marcos. Bom, muito obrigado pelo convite, inicialmente. É uma satisfação estar aqui.
Eu acho que a apresentação do professor Maurício Barreto colocou muito bem a questão da produção, uma série de problemas da produção, e terminou com a questão da circulação. Eu vou me ater mais à questão da circulação e essa questão do acesso, mas eu tenho aqui alguns slides, eu vou mostrar, mas eu não posso perder também a oportunidade de falar um pouco sobre a questão da produção, especialmente quando eu estou com colegas que são colegas de outra área diferente da minha. Quer dizer, a minha área é a área de comunicação, e um dos problemas que eu acho que nós temos que enfrentar quando nos propomos a fazer avaliação de conhecimento e quantificação, metrificação, primeiro problema, que é a diferenciação, as especificidades da produção de conhecimento nas diferentes áreas de conhecimento, nas diferentes áreas científicas, nas diferentes áreas acadêmicas. Em primeiro lugar, há uma questão de qualitativo e quantitativo, que é uma diferença muito forte quando nós pensamos em termos das ciências chamadas ciências duras, as ciências naturais, as ciências físicas, matemáticas, e as ciências humanas, as humanidades, as artes de uma maneira geral. O qualitativo e o quantitativo, em termos de metodologia, gera produtos que são muito diferentes em termos da sua forma e, portanto, muito diferentes em termos de circulação também. As revistas internacionais, que são, na sua maioria, revistas anglofônicas, né, estão localizadas nos Estados Unidos e Europa, mas são revistas anglofônicas, tem um determinado modelo de artigo que está totalmente voltado para a produção qualitativa, muito mais do que quantitativa, muito mais do que para a produção qualitativa. Esse modelo chamado IMRAD, que é Introduction, Methods, Results and Discussion, é muito difícil de ajustar um artigo que seja trabalhado através de uma metodologia qualitativa a esse modelo de encaixe, de produção do resultado final. Isso dificulta muito a aceitação de artigos das áreas das humanidades em revistas que são revistas de alto impacto em ciências sociais, mas que são revistas muito voltadas e muito dando uma prioridade muito grande para a metodologia quantitativa. A outra questão que eu acho que é importante a gente pensar, eu acho que isso é um assunto para a gente discutir, é a língua da publicação. Claro, nós estamos pensando em termos de internacionalização, nós estamos pensando em termos de uma interlocução da ciência como um todo, na ciência mundial. É evidente que nós temos hoje o inglês como língua franca, da mesma maneira que nós já tivemos o latim, da mesma maneira que nós já tivemos o francês durante algum tempo. Hoje, indubitavelmente, o inglês é a língua franca da ciência, o que é muito bom, não é? Porque nós, lusófonos, temos ainda esse grande privilégio de uma comunidade lusofônica muito grande. Agora, pensem em termos de um finlandês. Mas se um finlandês produz em finlandês, ele só seria lido provavelmente pelos 3 colegas finlandeses e pela mãe, né? Então, o inglês é fundamental. Por outro lado, é que se pensar o seguinte: quando o professor Barreto fala de para que é que se produz a ciência, uma das razões de se produzir ciência é que essa ciência seja consumida e que essa ciência tem efeitos sobre uma parcela muito importante, que são os estudantes que estão sendo formados. E se nós pensarmos em termos de estudantes de graduação, a língua corrente para o uso numa situação de graduação é o português, é a língua materna, é a língua nativa. Os artigos em inglês funcionam na pós-graduação, servem como elementos de interlocução, mas não servem a nível do ensino. A outra questão que é importante se considerar, e isso tem muito a ver também com a questão das avaliações, é a diversidade de outputs das ciências sociais, das humanidades, em relação também às outras ciências, as ciências naturais, ciências matemáticas, ciências físicas mais duras, porque
tradicionalmente, dentro das ciências sociais e das humanidades, outras formas que não o artigo científico publicado em revista acadêmica foram e continuam sendo muito importantes. As coletâneas, os capítulos de livros, os próprios livros, são coisas que têm um peso relativo muito maior nas humanidades do que nessas outras áreas das ciências mais duras, das ciências naturais. Então, publicar numa revista, numa avaliação, tem um peso diferente de publicar um capítulo de livro, por exemplo. E nas ciências sociais e nas humanidades, um capítulo de livro é uma coisa muito importante. Se produzem muitas coletâneas, os eventos das áreas produzem coletâneas, e isso é um outro problema de especificidade de conhecimento. Outra coisa interessante de se notar quando se comparam as áreas é o número de autores. Na nossa área, começa a haver um movimento no sentido de autorias conjuntas, especialmente com estudantes da pós-graduação, doutorando, que publica junto com o orientador, esse tipo de coisa. Nas ciências físicas, por exemplo, eu já vi artigos que têm 30, 40 autores, né, de diferentes laboratórios em diferentes lugares do mundo. Isso é uma diferença também fundamental em termos das áreas, das especificidades das áreas, né. Os trabalhos das áreas de ciências sociais e humanidades são muito mais monoautorais do que nas áreas das ciências físicas, biológicas, etc. Então, que tipo de solução se pode buscar? Na área de comunicação especificamente, que é a minha área, nós temos alguma coisa como 30 revistas acadêmicas no Brasil, todas elas em português, publicando em português, exceto duas que eu acho que apontam para diferentes movimentos. Existe uma que se chama Brazilian Journalism Research, que publica em inglês, exclusivamente em inglês. E existe outra, que é a Matrizes, que é uma revista da USP, muito bem avaliada, é a A1, no Qualis, e que publica bilíngue, em português e em inglês. Né? Claro, isso tem custos. Essa revista é apoiada especificamente pelo Programa de Apoio às Publicações Periódicas da USP. Né? Depois nós podemos voltar a falar em termos de custos e como é que modelos de negócio, mas me parece que, se nós pensarmos em termos de utilização ampla da nossa produção científica, a publicação bilíngue seria a solução ideal. Circularia na comunidade lusófona, poderia ser utilizada nos cursos de graduação, teria uma circulação muito maior e, ao mesmo tempo, estabeleceria a tal internacionalização, a tal interlocução a nível internacional. Bom, deixa eu ver aqui. O professor Barreto disse: nós não podemos nos eximir, não é, de tratar as questões. Eu não sei se vocês assistiram, está passando na televisão um comercial do King Burger, que é sobre as eleições, que é muito interessante, é não votar em branco. Né? Nós não podemos votar em branco. Quer dizer, a pesquisa acadêmica e a política de publicação é uma política. Nós temos que nos posicionar, nós temos que enfrentar o problema, ter posições e lutar por essas posições. Né? O comercial é muito engraçado, né? As pessoas chegam e perguntam: quem que você vai votar? E dizem: eu voto branco ou nulo. Então eu voto branco. Vai lá, aperta o branco e depois recebe um sanduíche King Burger embrulhado num papel branco. Quando vai comer, dentro só tem cebola. Aí diz: bom, o branco é assim, você delega para alguém a decisão de como fazer, né? Do que fazer, como vai ser. Então, nós não podemos delegar. Né? É muito boa a publicidade, está passando aí na televisão, assistam. Então, nós não podemos delegar, é uma questão política. E aí entra o que o professor Barreto se referiu, o custo de acesso a essa produção. Quer dizer, nós produzimos, isso é publicado, se queremos publicar em revistas de alto impacto, por uma indústria da publicação acadêmica, que tem esses lucros fabulosos, entre 35% e 37%, e quando nós vamos acessar um artigo, vem aqui o preço. No caso aqui, $39,95 por um acesso para um artigo. Que muitas vezes a gente lê o abstract, parece interessante, se dispõe a pagar,
E quando chega, quando a coisa vem, não era bem aquilo, né? E por aí vai. E nós não temos, evidentemente, verbas para isso, numa situação cada vez mais de aperto que nós estamos vivendo, né? Aqui a mesma coisa, Journal of Information, Communication and Ethics in Society, né? Uma revista internacional de alto impacto, indexada na Scopus e tudo mais. Cada artigo custa $32 se você quiser ler online. O que é que nós temos como solução? O que o professor Barreto já se referiu, o portal de periódicos da CAPES. Né? Ele foi lançado no ano 2000, é uma coisa absolutamente fundamental. Né? Nós temos, em 2015, nós tínhamos 37.818 periódicos disponíveis, né? 14.258 títulos de revistas científicas de acesso gratuito, né? Que acompanham essa ideia do Open Access, e um número total de acessos com 113 milhões em 2015, que é quando eles fizeram um grande levantamento dentro do portal. O problema do portal é justamente esse que o professor Barreto apontou. Ele custava, quando foi lançado, em torno de 10 milhões de dólares e chegou, em 2015, a 105 milhões de dólares. Quer dizer, nós estamos pagando, o governo está pagando, portanto, nós estamos pagando 105 milhões de dólares em 2015 para ter acesso a esse conjunto de periódicos, um acesso que é fundamental. Nós não podemos fazer ciência sem ter acesso a esse material, a esse conhecimento, mas estamos pagando isso. Aqui a evolução do número de instituições atendidas, né? Em 2001 haviam 72 instituições atendidas, cresceu para 436 em 2015. Não sei como anda isso, porque eles próprios não têm informações no site sobre isso. De qualquer maneira, é hoje um instrumento fundamental, né? Aqui está o mapa do acesso, né? O acesso é um acesso crescente, né? Aqui o gráfico do acesso, o acesso por regiões. Nós estamos aqui no patamar alto, né? Aqui é o patamar mais alto de acessos, mas aqui já é um patamar alto. Acessar, usar o portal é fundamental, né? Não usar o portal é que seria o absurdo, já que nós estamos pagando o que estamos pagando para ter esse acesso. É preciso trabalhar, incentivar, desde a graduação, que o estudante se acostume a utilizar o portal, que o estudante use o portal como elemento de pesquisa e não saia por aí copiando Wikipedia, né? Que é uma prática absolutamente corrente quando se pede trabalhos de graduação, né? E aí está o portal, quer dizer, é uma questão de utilizar, uma questão... Eu acho, inclusive, que deveria ser obrigatório que todo estudante, ao entrar na universidade, tivesse um treinamento no uso do portal de periódicos. Uma coisa que a Biblioteca Central poderia oferecer, os próprios programas, mas é fundamental, né? Fundamental. Aqui é o custo. Bom, então, quando nós estamos pensando nisso, entra a questão do livre acesso. Quer dizer, a democratização do acesso, a circulação do conhecimento desimpedida, um movimento contrário a esse monopólio do saber científico na mão dessas poucas empresas que controlam o mercado editorial acadêmico, tendo esses lucros milionários, e isso se dá através do movimento de livre acesso. O movimento de livre acesso vem ganhando força, na Europa. Já desde 2000, 15 anos atrás, pelo menos, uma política de acesso livre, de open access, foi definida, mas ela tardava. Claro, há uma pressão enorme contra isso por parte das editoras, que ainda não encontraram um modelo viável, da mesma maneira que houve uma pressão enorme por parte das produtoras de música, né, com a música streaming, né, que no final se resolveu. Hoje você tem Deezer, você tem essas plataformas todas, Pandora,
onde você paga para o acesso e o modelo de negócio se estabeleceu. Só que, por agora, não se conseguiu ainda estabelecer, as empresas estão nisso e fazendo muita pressão para que o Open Access não aconteça. Mas nós tivemos agora, recentemente, semana passada, 15 dias atrás, uma notícia excelente, que foi o seguinte: 11 países da União Europeia, cansados desse lento ritmo de operacionalização, de implementação do Open Access, decidiram que eles, a partir do ano 2020, só permitirão que publicações sejam feitas de pesquisas realizadas com dinheiro público em Open Access pleno. Open Access total. Esses países são esses: Holanda, Reino Unido, França, Itália, Áustria, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Polônia, Eslovênia e Suécia. Eles estão chamando isso de Coalition S. Acabou a bateria, possível. Acho que acabou a bateria dele. Tá. Então, esse é um passo importante, né? Esses 11 países já definiram que com dinheiro público, pesquisa feita com dinheiro público não pode circular senão em livre acesso. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui um mapa também que eu vou mostrar para vocês de como anda isso em termos do mundo. O que eu posso dizer é o seguinte: no caso do Brasil, nós já temos cerca de 70% da produção brasileira em acesso livre nas revistas acadêmicas. Aqui está o mapa. O Brasil, esse é um levantamento de 2015. Nessa época, 61,69% da produção brasileira escoava por revistas que eram revistas de acesso livre. Segundo a FAPESP, este ano, isso já chegou a 74%. Então, o Brasil, na verdade, está entre os países com mais alto grau de circulação de material em revistas de livre acesso. Se vocês compararem com outros países, a Colômbia 50%, Cuba 50%, México 34%, Canadá 21%, e países com baixíssima produção em livre acesso. China, Rússia, Estados Unidos, com produção em acesso livre muito baixa. Claro, quando nós falamos em acesso livre, Open Access, existem várias formas de Open Access. Possibilidade de arquivamento dos pré-prints, possibilidade de arquivamento dos pós-prints, possibilidade do pós-print em versões publicadas em PDF. Cada revista, ou diferentes revistas, têm adotado diferentes modalidades ou graus de abertura quando se pensa em Open Access. E, claro, o Open Access absoluto é quando você tem o acesso livre, o Golden Access, que se chama, via dourada, que você tem um acesso absoluto. O problema é o seguinte: mesmo nas revistas Open Access que você tem hoje no mundo, existe um outro problema, que é a taxa de publicação. Então, reparem, o absurdo que o panorama encerra. Você paga 30 a 40 dólares para acessar um artigo numa dessas revistas, e o autor também pagou uma taxa para publicar nessa revista. A revista, claro, tem o seu comitê editorial, o artigo é avaliado por pares e tudo isso, mas quando você tem o artigo aprovado, você tem que pagar uma taxa de publicação para que o artigo seja colocado na revista.
o acesso pode ser livre, mas a taxa de publicação está lá. E as taxas de publicação são muito altas. Esse é um dos exemplos de Open Access, que é o PLOS, né? Public Library of Science, que publica uma quantidade enorme de artigos em Open Access em diferentes áreas, inclusive numa área que é uma área multidisciplinar. E, no entanto, as taxas de publicação variam entre 495 e 3 mil dólares. 3 mil dólares para se publicar um artigo no Public Library of Sciences. Então, nas revistas de Open Access de alto impacto, para vocês terem uma ideia aqui das taxas que são cobradas para que um autor que tenha o trabalho de alta qualidade aprovado pelo Conselho Editorial por uma avaliação de pares tem que pagar para publicar isso em dólares. Né? Isso é tudo acima dos 1.000 dólares, né? Chegando a 5.700 na Nature Communications, né? como taxa de publicação. Claro, nos Estados Unidos, a maior parte dos pesquisadores que são financiados tem uma verba disponível na universidade para pagar taxas de publicação. E uma universidade norte-americana paga com satisfação os 2.000 dólares para um pesquisador dela publicar numa revista como essa de alto impacto, porque é prestígio não só para o pesquisador, mas para a universidade onde ele está lotado. Não é absolutamente o nosso caso. Algumas dessas revistas têm uma política de eliminação, de dispensa das taxas para os países pobres. O Brasil não está incluído. O Brasil não é considerado país pobre para o sistema de fee waiver, que eles chamam, de liberação de taxas. E no bojo de tudo isso, e com todo esse problema do produtivismo que o professor Barreto se referiu, né, onde a contagem do número de artigos acaba sendo a coisa mais importante na avaliação de um pesquisador ou de um programa de pós-graduação, começam a aparecer anúncios como esse que eu recebi, né, dizendo que uma revista de impacto 5.156 e que eu podia submeter meu artigo e ter o artigo avaliado em 3 ou 4 dias úteis. O que é que se trata aqui? Se trata das chamadas revistas predadoras, publicações predadoras, que são, digamos assim, uma exacerbação dessa indústria da publicação acadêmica, porque aqui sequer você tem qualquer garantia de qualidade. Não há a revisão por pares, há uma revisão por um conselho deles dentro da revista, que em 3 dias avaliam, e avaliam basicamente o seguinte: pagou ou não pagou a taxa de publicação? Esse aqui é o elemento avaliado principal, sem dúvida nenhuma. Né? E o que é pior? O pior é que algumas dessas revistas estão no Qualis. Estão no Qualis. Né? Coisa totalmente absurda. Então, você simplesmente paga a taxa de publicação, manda o seu artigo e, em uma semana, o seu artigo está aprovado e publicado na revista, que é uma revista de publicação contínua. Há que se levar em conta uma outra coisa, que é o tempo de publicação. Né? Um trabalho para ser publicado, normalmente um trabalho apresentado num evento, que é discutido num evento, corrigido pelo pesquisador e enviado para uma revista, tem um período entre 6 e 18 meses para que esse artigo venha à luz nas revistas acadêmicas de uma maneira geral. Aqui, em uma semana, você tem o seu artigo publicado, desde que você pague a taxa. Então, esse é um outro problema que nós estamos enfrentando. Quer dizer, ao lado de tudo isso, começa a haver um crescente grupo de publicações predadoras, né? Que está aí só para fisgar os seus dólares. Né? O número é absolutamente espantoso. O número de publishers, né, entre 2011 e 2012, 18, 23, e chegando a 923
em 2016. Claro, é uma mina de ouro, realmente, melhor que a mina de ouro, né? O professor Barreto disse, nem mina de ouro gera isso. Agora vocês imaginem o que gera uma publicação predadora, né? Certamente são lucros acima dos 50%, 60%, né? Porque não tem os custos que tem uma revista séria dessas que cobram acesso e ainda assim tem 30%, 35% de retorno. Imagine uma predadora o que não faz. A evolução dos autores em publicações predatórias, né, é algo realmente preocupante. Isso é a evolução entre 2000 e 2015 nas diferentes áreas, e vocês veem que em muitas áreas as curvas são rapidamente ascendentes, né? Engenharias, ciências da terra, né? Ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, que é a minha área, né? Preocupante, muito preocupante. Isso certamente é um efeito do produtivismo, isso é um efeito da necessidade de publicação. Bom, eu tenho que publicar? Bom, vamos lá. Aqui eu pago $200 e em 5 dias eu tenho uma publicação. Eu já tive a situação de um concurso onde um dos candidatos tinha 5 ou 6 artigos publicados em revistas desse tipo, predatórias. E claro, aí tivemos que fazer toda uma justificativa de por que não íamos levar em conta aquilo na pontuação. E muitas vezes a pessoa nem faz isso de má fé, né? Acha que, bom, por que não? Se eles estão dizendo que em 2 ou 3 dias vão avaliar, e a taxa de publicação eu tenho que pagar em outras revistas também, por que não publicar aqui, que rapidamente sai, e eu não tenho que esperar 6 meses para que esse artigo venha a ser avaliado e publicado. Claro, há de tudo. Uma boa notícia é que, em termos de acesso aberto na América Latina, nós estamos livres de periódicos predatórios. Isso é uma avaliação que foi feita recentemente, né? Estudando a situação na América Latina, e não encontrou essa indústria por aqui. Então, a pergunta de $1 milhão é como estabelecer os modelos de negócio que permitam tanto o acesso quanto publicação sem taxas ou com taxas simbólicas, né? Qual é o modelo, né? No caso dos periódicos acadêmicos universitários no Brasil, o que é que nós temos? Nós temos periódicos que são financiados direta e indiretamente pelas próprias universidades e centros de pesquisa. Eu sou editor da revista, não recebo nada para ser editor, mas tenho uma parte da minha carga horária alocada para isso. Meu colega, eu envio o artigo para ele fazer um parecer, ele faz um parecer, não recebe nada para fazer esse parecer, mas isso vai para o currículo Lattes e tem importância, é um capital simbólico que é acumulado aí por essas equipes de pareceristas. E, bom, e como é que funciona? Como é que isso é disponibilizado? Bom, as universidades disponibilizam ou pagam pela disponibilização, tem recursos para fazer revisões, ou seja, financiado direto ou indiretamente pelas próprias universidades. Há que se perguntar se isso é viável, se isso é desejável, se esse é o modelo a ser seguido. No caso do Brasil, todas as revistas acadêmicas da minha área, da área de comunicação, são de acesso direto, pós-print, sem taxa, sem restrição de arquivamento externo. Isso é outra coisa muito importante, né? Quer dizer, ter o acesso aberto e ter a possibilidade do arquivamento externo. Quer dizer, uma vez colocado na revista, ainda que haja um delay, aí dizer, bom, você só pode arquivar em outra parte depois de 6 meses, por exemplo, para beneficiar a revista, afinal de contas, mas a abertura, a manutenção dos direitos autorais plenos, de maneira que eu possa colocar esse artigo, por exemplo, no repositório da Universidade Federal da Bahia. Isso também é absolutamente fundamental, né? A possibilidade do arquivamento externo desse material. Qual é o modelo? Isso é uma pergunta realmente a se discutir, é um problema realmente a se enfrentar. E eu tenho, para terminar aqui, uma proposta que eu já fiz várias vezes e que eu não entendo por que não acontece, que é a utilização do currículo Lattes como um espaço de disponibilização da produção, o que hoje não acontece.
Quer dizer, o currículo Lattes, ele é absolutamente essencial para qualquer pesquisador, para qualquer professor que esteja numa pós-graduação, mesmo num curso de graduação, ensinando na graduação, tem que ter currículo Lattes. Tudo que é produzido é indexado no currículo Lattes. E, no entanto, o currículo Lattes não é uma base de busca de produção científica no Brasil. Isso eu não entendo por quê. Já apresentei em vários lugares, já conversei com gente no CNPq, com diretores no CNPq, e não acontece. Não. Uma boa ideia, vamos ver isso, vamos ver isso. Bom, a coisa anda mal. Né? Anda mal em termos de financiamento, o professor Barreto já levantou isso está refletindo no CNPq, às vezes até para dar um parecer é complicado, porque a coisa não funciona, a gente reclama e diz, um problema informático, tá. Né? Então, mais difícil ainda seria, nesse momento, implementar um sistema como esse. Mas seria perfeito, em termos da circulação do material. Quer dizer, eu publico, coloco a minha publicação no currículo Lattes e ela tem que estar linkada para o lugar onde isso está. Seja numa revista de acesso livre, seja numa revista, seja num portal de uma universidade. Isso daria um impulso enorme à circulação da produção científica brasileira. Todo cientista, todo que produz ciência no Brasil tem currículo Lattes e essa informação está indexada aí. Mas não é buscável. Não se pode fazer um search no currículo Lattes de uma maneira geral para encontrar artigos sobre jornalismo na internet, por exemplo. Não se pode. Deveria ser possível funcionar como uma base de dados e levar ao texto completo dos artigos. Daí a importância do arquivamento externo que eu me referi. Né? Isso não substituiria de nenhuma maneira os repositórios institucionais das universidades, porque os repositórios institucionais recebem outro tipo de material, além dos artigos publicados em revistas ou capítulos de livros. Então, as duas coisas seriam complementares. E eu acho que seria uma forma da gente maximizar a utilidade daquilo que é para nós uma obrigação cotidiana. Eu fiz um parecer, currículo Lattes. Eu participei de uma banca, currículo Lattes. Por quê? Por causa da avaliação que a gente sofre a cada momento. Então, acho que são essas as questões que eu teria para colocar. A gente pode abrir um debate a partir do que falou o professor Barreto e de algumas ideias que eu trouxe para cá. Muito obrigado. Então, aí está aberta a palavra para vocês colocarem questões. Bom, para quebrar o silêncio, eu vou começar, então, colocando uma questão. Barreto, você trabalha na área de saúde, né? Ciências da saúde, onde o seu laboratório de trabalho são as pessoas. Então, a relevância do que você faz é praticamente imediata, pelo público que você... o objetivo da tua pesquisa, né? Isso não é o caso, por exemplo, em geral, em áreas tecnológicas ou de ciências básicas, né? Muitas vezes você está trabalhando na área de tecnologia, computação, engenharias, enfim, com objetivos que são muito menos palpáveis, digamos assim, né? No sentido do objetivo, né? Eu creio que nas ciências sociais talvez seja até mais parecido com as ciências da saúde nesse aspecto, quer dizer, uma visão de longe, né? Porque o material humano passa a ser ali o laboratório também de vocês. Então, vocês têm digamos assim, se você faz produz um medicamento e aquilo não funciona, é um problema, quer dizer, entendeu? Você tem uma avaliação imediata, né? Em áreas mais tecnológicas, isso não é tão óbvio assim. Muitas vezes você está trabalhando com coisas que são muito pouco tangíveis. É difícil avaliar. Então, assim, uma questão que é relacionada com o produtivismo é que as métricas normalmente são muito frias em relação a isso. O fator de impacto não mede isso, não traz nenhuma informação a respeito disso. Então, como é que vocês veem isso? Quer dizer, como é que criar mecanismos de avaliação em que o que se chama de impacto ou relevância tem alguma conexão com os objetivos da própria sociedade que nos financia, né, enquanto
docentes e pesquisadores. É uma questão que eu coloco para vocês. Pari, esse é um problema. A gente critica o fator de impacto, né, e todo o produtivismo baseado em números, né, mas, na verdade, a gente não sabe bem, ninguém sabe como fazer. Né, isso é uma verdade. Né, porque eu acho que se perdeu a oportunidade de... teria que ter uma ciência da avaliação, né, da ciência. É incrível isso. A ciência é uma das coisas mais racionais humanas, né, do desenvolvimento humano. Mas se a gente for ver a ciência que avalia a ciência, ela é de um total, entendeu, desprezo por ela. Né? Não há nenhuma consideração e muito pouco desenvolvimento. Então, todos os países, a experiência no mundo, que tentam avaliar, ela tem sérios problemas. Né? O que é que se avalia? Né? Como é que... Porque a gente sabe que, de uma maneira geral, a ciência foi importante para a transformação do mundo. Isso, acho que ninguém questiona esse debate. Agora, a produção científica de seu grupo de pesquisa, sua produção, ou do seu grupo de pesquisa, qual é que o efeito que ele teve nesse, né, imenso mar que é a produção de conhecimento? Quer dizer, isso ninguém sabe fazer adequadamente. Nós não temos forma de fazer adequadamente. Né? Existe uma série de experimentos, de desenvolvimentos, por exemplo, eu tenho acompanhado um pouco a experiência inglesa de avaliação. Né? Eles têm evoluído na coisa de usar, né, além das métricas quantitativas e das citações clássicas, que é a principal métrica de avaliação de impacto de uma publicação, quer dizer, o efeito dessa publicação. Mas há um problema complicado, inclusive, dos avaliadores de saber interpretar aquilo. Né? Então, nós estamos meio assim, num certo redemoinho, né, sem saber para onde vamos. Nós sabemos que é importante isso. Né? Nós temos que ser críticos a isso. Agora, isso precisava ter um desenvolvimento científico disso. Né? E não há desenvolvimento científico disso. Eu acho que uma das principais contradições da ciência é que ela é racional, né? Ela é uma estratégia inteligente, né, nossa, e nós não sabemos como avaliar. O sistema da cienciometria clássica, né, baseada na numerologia, é de um primitivismo fora do comum. Mas é o método mais usado, né, e é aceito por todos, enquanto que seja considerado totalmente irracional e contra o próprio projeto da ciência. Né? É uma contradição imensa que a gente vive, mas E a numerologia, ela trouxe a coisa do impact factor, né? Que as revistas passaram a ser avaliadas pelo seu fator de impacto, né? E é o que valoriza a revista. Né? Quer dizer, o sucesso de um pesquisador hoje é você publicar numa revista importante. Né? Quer dizer, quando um pesquisador publica no Science, ele, né, é considerado que a pesquisa dele é extremamente, né, original. Então, vai criando esse ciclo sem fim. Né? O pesquisador quer publicar no máximo, né, e esse vai se mantendo uma espécie de uma meritocracia científica que é complicada, né, e é meio que assim, mordendo o próprio rabo, e ninguém sabe como sair dessa, né, tão facilmente. Né? Tanto que essa medida de 11 países europeus, né, que Marcos falou, do Plano S, né, de publicar, a partir de 2020, tudo em open access, isso está trazendo uma certa perplexidade, o que é que isso vai levar. Ninguém sabe ainda, né, claramente. Ou seja, uma revista financiada nesse sistema, nesse país, não poderia ser publicado na Science ou na Nature, mesmo que ele tivesse... Mas ele não teria, por compromisso contratual, né, o pesquisador não poderia publicar nessas revistas. Né? Está levantando a questão da liberdade de expressão. Exatamente. Isso está gerando um imenso debate, né, e ninguém sabe bem até 2020, o que vai acontecer, né, nesse debate. E as próprias revistas estão, né, o que elas vão fazer para manter os seus lucros e mudar seu sistema de business, né, sua estrutura de business. Então, nós estamos num momento transicional bastante interessante nesse aspecto. E ainda por cima, cabe ressaltar que o trabalho da ciência nem sempre é um trabalho que tem um resultado imediato. Né?
Inclusive, um artigo de grande relevância pode ficar desconhecido por um longo período e, de repente, ser descoberto e dizer, oh, isto é fundamental. Isto é uma ponte fundamental que falta para que isso aqui se resolva. Mas aquilo ficou ali, né? Sem grande impacto, sem grande circulação, durante um largo período. E, de repente, é descoberto. E passa a ter um impacto e passa a ter uma importância fundamental. É muito complicado. A ideia é que, bom, a ciência tem que produzir efeitos, mas como é que se mede esses efeitos? Como é que a geração de patentes, por exemplo, dentro de um laboratório, seria uma outra medida de importância e de relevância daquilo que está sendo feito ali? Mas então aí a gente vai passar a ter uma pesquisa que vai ser muito direcionada para esse tipo de resultado. Né? Uma pesquisa voltada para produzir patentes, para produzir produtos, aperfeiçoar produtos, e onde é que fica o lugar da ciência pela ciência, a ciência que busca o conhecimento sem essa preocupação de uma aplicação imediata. Nas humanidades existe uma corrente metodológica que se chama pesquisação. Né? E a pesquisação é uma pesquisa que se propõe, ao tempo em que se faz a pesquisa, atuar de maneira transformadora na comunidade na qual essa pesquisa se realiza, né? Em relação sobre a qual a pesquisa se realiza. Isso é uma forma também de produzir resultados mensuráveis, no sentido de, bom, houve uma transformação a partir desse processo que foi iniciado e levado a cabo através dessa pesquisa. Mas isso é extremamente controverso, extremamente criticado. De nenhuma maneira é algo pacífico que a pesquisa deva ser pesquisação. Algumas pesquisas são desse tipo, mas é extremamente controverso. Então, a verdade é essa, nós não temos uma fórmula alternativa, né? Nós temos que buscar maneiras, mas não temos uma fórmula alternativa. Aquilo que eu disse da circulação do material com uma finalidade didática, pedagógica, é outra coisa importante, no meu ponto de vista, para a avaliação de um produto acadêmico. Quer dizer, qual é a importância, qual é a circulação que isso tem em termos pedagógicos, em termos formativos, mas isso também tampouco entra, não é, quando nós pensamos em termos de impacto. É muito complicado. Tá. Eu queria colocar 2 pontos. O primeiro ponto é que não fica claro para mim como é que é o modelo de revisão no modelo de Open Access que os europeus estão trazendo. Como seria essa revisão pelos pares? Porque o que dá credibilidade... essa revisão ela seria igual e promovida de maneira auto-organizável, independente do... igual. Tem um conselho científico, um conselho de parecerismo, um conselho científico, e esse material... Essas revistas de Open Access de alto impacto, todas têm corpo de parecerista e avaliação. Sim. Tá. Agora... Uhum. Em alguns contextos, o revisor, algumas instituições estão adotando a estratégia do revisor ser aberto, inclusive publicando as revisões. Né? Sim. Tem uma espécie ser todo o processo ser público, né? Inclusive os comentários dos revisores. Né? Mas isso são muito poucas, isso não é o padrão, é mais ainda em vigor. Um outro ponto que eu queria levantar é a questão do plágio, que é muito debatido. E aí tem 2 aspectos que, na área de TI, é muito assim, discutido, porque a gente tem muita dinamicidade, né, na produtividade, a gente acaba publicando muito em congressos e eventos. São artigos que passam por revisão de pares, 10 páginas, 12 páginas,
e que muitas vezes a comunidade estende ali em cerca de 30% e aí publica em periódicos. E há muito questionamento sobre esses resultados, se deveriam ser ou não publicados. E aqui no Brasil, especificamente, a gente tem um debate, mais particularmente na minha área de pesquisa, que a gente tem muitos eventos brasileiros que são muito bons para colaboração, networking, difusão de resultados de extrema qualidade, cuja língua é o português. E alguns pesquisadores, eles advogam que, por ser o português, e essa publicação ser numa língua que restringe o público, né, o acesso ao público, ou seja, teria uma distribuição limitada, e, a partir daí, eles não veem problema em você fazer uma tradução do artigo que está em português para o inglês e submeter para um periódico internacional. E aí eu queria saber a opinião de vocês, porque esse é um debate que se faz e a comunidade, efetivamente, ela está dividida, é um conflito, né? Porque o que é plágio aí, no caso? De fato, você está reproduzindo o conteúdo, só que você está reproduzindo numa outra língua por conta da justificativa de você não ter distribuição, ou acesso. Olha, como é que é? Principalmente, eu acho que a comunicação deve ter esse debate assim bem... Eu já tive, inclusive, um caso pessoal desse tipo, de um artigo meu, que foi publicado em português, e depois a tradução disseram, não, você já publicou em português, não pode... Nesse caso, Shakespeare seria o mais plagiado, né? Porque ele está traduzido em todas as línguas, né? Para não falar da Bíblia, né? Eu acho isso uma coisa totalmente absurda, né? Porque, bom, está publicado em português, mas isso não pode ser lido por quem não lê português. E se tivesse publicado em árabe, a objeção seria a mesma? Certamente que não, né? Não, está publicado em urdu. Ah, bom, em urdu ninguém lê. Bom, então pode publicar em português. Mas se está publicado em português, não pode ser publicado em espanhol, porque é uma língua muito próxima. Isso tudo me parece absurdo. Quer dizer, a circulação de traduções, no meu ponto de vista, de nenhuma maneira pode ser considerado plágio ou autoplágio, que é outro conceito muito discutível, não é? O que é o autoplágio? Você se citar, em que medida você pode se citar, quanto % de um trabalho pode estar em outro trabalho. Existe mais ou menos um consenso de que tem que haver 65% de material novo num trabalho para não ser considerado um autoplágio, né? Mas, aí sim, eu acho que isso tem a ver também com o produtivismo, a chamada ciência salame, né? Vai cortando um que seria um artigo em 3, publica um pedaço, depois cita aquele pedaço, publica outro pedaço e faz 3 do que seria 1. Né? Isso também é outra questão complicada, muito discutível, né? Ciência salame, e que tem a ver com essa questão do autoplágio. Agora, eu acho que o mais grave do plágio realmente é o plágio que acontece na universidade a nível do nosso ensino universitário. É uma coisa absurda, né? A quantidade de material que é produzido pelos nossos estudantes e que é simples, puro plágio, colagem, Ctrl+C, Ctrl+V. E eu acho que aí tem coisas para nós pensarmos também, quer dizer, em primeiro lugar, explicar. É preciso que se deixe claro para um estudante que está entrando numa universidade o que é plágio e como é que isso funciona. Porque ele vem de uma escola secundária onde isso é absolutamente normal, onde fazer pesquisa é isso. Você vai fazer uma pesquisa sobre tal coisa, vai a Wikipedia, vai aos sites esse e aquele, copia um pedaço, copia outro, monta e entrega. Isso é um trabalho numa escola. Sim. Sim. Colocar uma questão, voltando para a questão da avaliação. Eu acho que você tocou bem num ponto, essa questão do plágio, porque os mecanismos de avaliação das próprias universidades, das agências que de fomento, etc., não seriam eles também um fomentador desse sistema de retroalimentação? Porque eles, quando eles
botam nas suas formas de avaliação a quantidade, por exemplo, simples, né? A numerologia, eles induzem aos doutorandos e todo mundo que está buscando a carreira acadêmica a buscar aquele foco da produção. Então, assim, eu sei que está muito longe da gente chegar no modelo perfeito, é muito difícil avaliar a relevância da pesquisa, mas, por exemplo, ao invés das próprias agências de fomento começarem a avaliar, ao invés de pedir números, escolha lá seus 5 melhores publicações, tá? E dá a chance dos avaliadores de adentrarem na metodologia dos trabalhos, verem a densidade, ao invés de ficar simplesmente contando, entendeu? Ou pelo menos tentar fazer uma metodologia que misture um pouco o quantitativo e o qualitativo. Essa questão também da própria questão da tradução tem a ver com isso, com o que você bem falou, quer dizer, a questão da contagem de artigo. Então, muita gente não traduz para difundir melhor, traduz para ter um artigo a mais. Eu acho que também é que se considerar que a questão da avaliação, quando nós estamos falando no termo das agências, que as áreas têm ingerência nesses processos de avaliação, né? E muitas vezes há uma certa inércia por parte dos pesquisadores em termos de acionarem os seus representantes de área para uma discussão maior. Na área de comunicação, isso que você falou já foi implementado. Cada programa é convidado, é obrigado a selecionar o que considera o melhor de sua produção e apresentar, para que haja uma avaliação mais qualitativa daquele material, né? Bom, o que é que está se produzindo na ponta em termos desse programa? Mas isso, lógico, como eu apresentei a questão das especificidades, isso tem que ser pensado área por área. E tem que haver uma discussão, tem que haver um envolvimento dos pesquisadores nessa busca de formas de avaliação. Não se pode deixar isso por conta de quem está lá, né? Repare, toda a concepção do artigo científico ele mudou muito no tempo, né? Na minha área da saúde, você vai para o início do século XX, um artigo científico ele era normalmente monoautoral ou biautoral, né? Ele tinha 50 páginas, né? Descrevia toda a história de um experimento e tal. Hoje o artigo virou totalmente diferente. O artigo típico nas revistas do campo da saúde, hoje ele tem 3.000 palavras, né? 3.000, 3.500, 2.500 inclusive, né? E que você tem que descrever apenas um foco. Quer dizer, em parte a proliferação de artigos é devido a isso, porque tirar também dessa... Quer dizer, o artigo científico em si, ele não é a peça original. Ele tem um elemento de memória, de guardar memórias, né, de um experimento. Se você faz um experimento complexo, né, e muito pedaço desses experimentos, você quer arquivar para a memória, né? Quer dizer, não é só a descoberta que é publicável, né, mas os processos são publicados. Então, isso é uma diferença, por isso que se publica mais. Por isso que não pode ser o artigo, tem artigos e artigos que descreve um método, um processo, e arquivo que é o artigo central, que descreve o seu experimento, a sua questão central, que você realmente foi o objetivo da sua investigação. Então, esse é uma coisa. Outra é a própria autoria, né? As autorias, isso está um conflito, porque a gente ainda trabalha, o mundo, as ciências humanas, a autoria ainda é um projeto intelectual, o autor é intelectual. Nos campos experimentais, quer dizer, o que está ali no artigo é a descrição de um experimento. Um experimento que às vezes participou. Você falou que tinha na física 30 autores. Não é 30, tem artigo com 3.000 autores. Entendeu? Tem artigo 3.000 autores. Não, tem 3.000. Os autores, o de alta energia do CERN, 1.500 autores, é comum, entendeu? Eles publicam. Tanto que hoje é uma discussão profunda. O que é autoria, né? Quer dizer, 1.500 pessoas são autores daquele artigo no sentido da autoria tradicional? Não. Existe um debate muito interessante, né, que está ocorrendo recente na literatura acadêmica, que tem umas pessoas propondo que com os artigos multidisciplinares complexos e tal, quer dizer, aquela ideia de que o autor tem que ter comprometido com tudo que está no artigo não é viável. Então, o artigo tem que ser tipo um filme. O filme você tem o diretor,
os contra-regras, o tarará, que fazem um filme. Não é só o diretor que fez o filme. Claro que o diretor é o principal, mas ele usou o cameraman, o diretor de fotografia. Então, há alguns que defendem isso, que pudesse ser, né, em vez de colocar 3.000 autores lá listados igualmente, quer dizer, dá papéis àqueles autores para eles, né, e eles colaboraram no ato final, que é aquele processo e tal. Exato, não, exatamente. Enfim, quem contribuiu razoavelmente para o ato final do artigo estar publicado. Então, esse é um debate que vai ter nos próximos anos, né, em algumas áreas, isso está muito claro. Quer dizer, na área de saúde, já está, não é como a física de alta energia, mas já tem artigos, né, com 200 autores, 300 autores, né, listado como autores. Né? Então, isso torna complexo, inclusive se avaliar. Quer dizer, eu participei de um artigo que está 300 pessoas e fiz um artigo com 5 pessoas. Quer dizer, aí isso tem o mesmo peso, né? Quer dizer, isso é muito complexo, né? E nós não sabemos bem como nos comportar diante dessa situação pela coisa que é o artigo. Não, mas ninguém sabe como, né? Como é, o que é, né? E é importante, esses artigos com 3.000 autores da física são importantes. Quer dizer, toda a física de alta energia tem evoluído dessa forma e eles aceitam, são regras que estão estabelecidas dentro do seu campo. Agora, que para quem não é desse campo, fica olhando e o que é isso, né? Quer dizer, mas um paper de ciências sociais com 3.000 autores, quer dizer, isso nem pensa. Mais de 2, 3 já é 3, 4 já é muito, né? Então, são coisas que precisam ser trabalhadas e definidas, né? Principalmente quando você faz comparações interáreas, né? Quando você julga dentro de uma própria área. Mas um grande problema da ciência é você quer padronizar as áreas, né? Você quer comparar o que é produtivo numa área, o que não é produtivo, o que é, né? Então, isso dá muita confusão, porque, na verdade, não existe unificação das estratégias, né, de produção e divulgação do conhecimento. Desculpa, a gente está chegando no horário já, e aí temos... queria convidar a professora Débora, que é a vice-diretora do Instituto de Matemática e Estatística, só para a gente fazer o encerramento aqui, agradecer muito a vocês dois pela simpatia e pela presença aqui. Esse debate é muito importante, né? Quer dizer, a gente, infelizmente, tem poucas chances de debater essas coisas. A gente é atropelado pelo dia a dia. Então, só passando a palavra para a Débora, nossa vice-diretora. Ok. Boa noite. Né? Aqui eu estou para parabenizar, né, o grupo, o laboratório, né, de sistema distribuído, a CID, 23 anos. Né? Nós estamos, esse ano, comemorando 50 anos do Instituto de Matemática e Estatística, e é quase metade, né, o laboratório fazendo parte, né, da nossa comunidade. E se a gente pensa, né, 23 anos atrás, como que a gente tinha a pesquisa, né, dentro do nosso grupo, nós constatamos que o LACID foi pioneiro, né, responsável em acolher muitos novos pesquisadores, né, professores da casa que saíram para o mestrado, né, doutorado, e o LACID foi a porta, né, de entrada para muitos docentes que estão hoje aqui e que até caminham agora por outras áreas. Então, parabenizar, né, o professor Evandro, o diretor, ele pediu também que desse esse destaque, né, do pioneirismo, né, do grupo, e o pioneirismo também se dá na própria comemoração. Né, então, eles estão trazendo um evento internacional, né, fechado, mas a comemoração está sendo, né, como uma tarde, né, de pesquisadores que estão participando do grupo, né, colegas da UFBA, tocando em pontos muito importantes, de forma aberta, né, e em português. Né, e pelo YouTube, né, transmissão ao vivo, né, pelo YouTube, podendo democratizar o conhecimento científico. Né. Então, o que a gente discutiu aqui, o LACID trouxe na prática na sua comemoração. Então, parabéns mais uma vez, professor Macedo e toda a equipe de pesquisadores do grupo. Ok. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima.